As visões concedidas a nós foi-nos dado por meio do dom de língua, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Eterno, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Admoesto-vos para que essas palavras não caiam sobre as vossas cabeças. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque eu opero uma obra nos vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Essas visões que logo ouvirão se trata de tempos angustiosos, de como Satanás tentará roubar a salvação daqueles que ficaram, onde o inimigo os introduzirá em jogos de realidade virtual aumentada, pois a palavra diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor do Senhor Yahushua Hamashia, acha-la. Portanto, aborreça seu corpo, aborreça sua vida, não vivendo nessa realidade aumentada. Não viva. Entregue a sua vida por amor da palavra. Espere o seu corpo terreno morrer, e assim obterá a salvação de vossas almas. Bom, eu tô vendo uma menina, ela tem cabelo curto, ela tá com uma camisa branca e tá com um short preto. Aí parece que ela fica assistindo alguma coisa no computador. E ao mesmo tempo que ela assistia, ela ficava conversando com as amigas, dando risada. Aí quando eu fui ver o que que era que ela tava assistindo, ela ficava assistindo o canal Azeite na Lâmpada, mas ela não levava a sério, ela só gostava de ouvir. Aí depois acontece o arrebatamento, aí ela viu que tudo era verdade, ela chora, fica se lamentando. Aí depois passa o tempo e ela é pega. Aí na hora que os caras pegam ela, leva ela puxando o cabelo, batendo nela. Aí depois eles jogam ela numa cela. Aí lá tem outras pessoas que já estão pegas também. E aí eles ficavam na cela preso. E nisso já tinha uma pessoa que estava sendo torturada lá. Aí a pessoa ficou sendo torturada. E quando foi ver, a pessoa soltava os pedaços. Aí as pessoas estavam na cela lá, tinha um monte de pessoa, tinha mulher, tinha homem, tinha adolescente. E aí, às vezes, quando eles ficavam com a mão assim pra fora da cela, aí eles vinham lá e davam uma chicotada assim, ó. Aí todo mundo ficava no cantinho, eles jogavam água gelada enquanto que não chegava a vez deles. E também eles não estavam comendo, não estavam bebendo água, não estavam fazendo nada. Eles não ajudavam a pessoa em nada. Aí nisso, quando aquela outra pessoa que já estava sendo torturada ficou só os pedaços, aí tá na hora agora deles escolher outra pessoa pra torturar na frente deles, assim. Esses homens que, sei lá, tem uns até que parece. Pelo menos um que eu vi aqui, ele parece aquele bicho do Harry Potter lá, mas só o rosto só. Aquele que é um duende, sabe? Eu esqueci. Mas é um bicho do Harry Potter, daquele filme lá. Aí tem essa cara aí, tem um sorrisão mó feio. Aí ele meio que ficou fazendo aquele Duni Duni T, sabe? Aí ele escolheu essa menina aí. Aí levou ela lá, amarrou a boca dela lá pra ela não ficar falando. Ela tá tipo, amarrou ela. E aí vai começar a tortura dela. E a cadeira que eu vi, ela é um pouquinho inclinada, aí amarra os braços e as pernas não ficam juntas, fica aberta também, fica presa ela assim. Aí esse bicho aí, esse cara deformado, é um demônio, ele tem jaqueta, tá de bota e ele anda um pouco curvado. Ele pegou essa menina junto com os outros lá, aí colocou nesse local aí que meio que parece uma cadeira inclinada, mas ao mesmo tempo a pessoa fica com os braços abertos e as pernas um pouco abertas também. Aí tá amarrado a cintura dela, punho dela, a cabeça um pouco tá amarrada também e as pernas. Aí eu tô vendo que eles estão dando uma chicotada bem forte, com toda a força nela, em tudo que é parte do corpo. Na barriga, nas pernas, no peito, nos braços. E tá chicoteando ela. E antes deles começar a torturar ela, ela tava com um negócio na boca amarrado. Aí eles foram lá e tirou pra ela poder ficar gritando. Mas em um momento algum ela negou até agora. Aí eles deram uma martelada no joelho dela, arrancou os dedos do pé dela. Tá dando muito chicotada, aí eu vi também eles pegando um prego e pregando bem no pulso dela, assim, ó, perto do pulso aqui. E ela tá lá gritando, mas ela não negou ainda, tá firme. Tô vendo que a mulher tá bem surrada, cheia de marca, assim, sabe, das chicotadas que eles deu, das porradas, das marteladas. E aí eles pegou o sal e começou a passar assim com força nos machucados dela, assim, ó.
jogava uns produtos pra ficar ardendo. E por enquanto que eu tô vendo assim, tá meio que superficial a tortura, não tá sendo aquela pesada ainda, parece. Aí estão cortando ela, arrancaram todos os dedos do pé dela. Aí eles enfiou tipo um prego no pé dela. Depois eles arrancou os dedos da mão dela e enfiou prego na mão dela igual na crucificação. Aí encheu ela de corte. Aí depois foi arrancando os membros até ficar o cotoco dela. Ficou só um pedaço do braço e até metade das coxas. E ela gritando. Aí eu vi que nisso o tempo foi passando e agora ela já tá mais... uma cor um pouco mais escura e ela tá magra também. Porque já passou um tempo ela sendo torturada lá. Aí eles pegou e tipo... meio que acabou a tortura dela. Eles estão tirando ela para escolher outra pessoa. Só que não acabou a tortura dela. Acabou a tortura dela ali. Aí eu vi eles levando ela pro... tipo pra um quarto assim, sabe? Bem sujo, tinha até água lá assim. Aí eles meio que jogou ela assim, ó. Ela caiu com tudo lá. E ela meio que tá com a visão já embaçada, meio fraca. Aí ela meio que deu uma apagada, mas ela não morreu. Aí eles escolheram outra pessoa para ser torturada e tá lá sendo torturada, mas eu tô vendo ainda essa menina aí. Aí ela já tá careca, cheia de hematoma e tá só com metade do braço e metade da perna, que vai até a coxa o corte. E aí essa ferida aqui, né, nos braços tá cauterizada para não ficar sangrando. E eles jogou essa menina nesse lugar aí que parece uma prisão. Aí ela tá lá, ela tá consciente, aí ela acorda, aí perde a consciência, aí quando ela volta ela chora, mas até agora ela não negou o nome de Yahushua. E aí nisso, quando ela tá nesse negócio, nesse processo de acordar, dormir, fica vindo uma pessoa e abre assim uma portinha que tem pequena. Abre, olha pra ela, depois fecha. E deixa ela lá. Ela tá passando fome, tá sentindo dor, mas ainda não morreu, tá viva ainda. Aí essa menina, ela fica tendo esses negócios de acordar, dormir. E aí nisso chega uma hora que o rapaz lá que fica vindo ver ela, se ela tá dormindo, aí ele cansa de esperar e abre a porta. Na hora que ele abre a porta, ela vê e ela fica desesperada. Ela fica tentando ir para trás, mas ela não consegue porque ela já não tem mais perna nem braço. Aí nisso eles pegam ela, ajeita ela e coloca o óculos de realidade virtual. Aí na visão dela tá vendo os caras colocando as coisas, tá vendo os caras na frente dela. Mas na hora que coloca o óculos ela vê a mesma cena, só que já não tem mais ninguém, só tá ela ali. Aí ela olha, tá os braços dela, as pernas dela, ela tá normal. Tá até com a mesma roupa que ela foi capturada, mas tá nesse lugar aí e até agora ela não tá entendendo ainda o que tá acontecendo. Aí eles colocou o óculos de realidade virtual nela. Aí ela viu que ela já tava nesse lugar, mas ela não percebeu de imediato que era o jogo. Mas ela começou a olhar para a porta e começou um barulho vir na porta, bem forte assim, tipo querendo abrir a porta, até dava uma tremida e caía até um pouco do concreto lá, aquela poeira. Aí nisso, na hora que ela foi se ajoelhar para começar a orar, aí a porta se abriu com tudo, aí ela não orou e ficou olhando o que estava acontecendo, ficou tentando ver o que tinha lá fora, mas sem sair de lá de dentro. Aí nisso começou a meio que vir uma voz com um barulho muito estranho, que eu não consigo reproduzir. Aí da parte de cima da porta começou a mostrar uns cabelos assim descendo assim, ó. Aí na hora que desceu, tinha tipo uma cara de bruxa com um olho bem redondo, sabe, preto. E tinha os cabelos e o corpo era de ela centopeia, ela assim. Aí começou a entrar dentro desse lugar onde essa menina tava e começou a meio que dar a volta e ir por trás dela. Aí esse bicho ficava avançando para ela, para fazer ela sair para fora da porta. Aí quando ela saiu, a porta se fechou. Aí nisso ela já estava dentro do jogo. Aí eu comecei a ver como era por cima do jogo. Comecei a elevar a visão assim. Aí eu vi que tinha uma plataforma com um abismo lá embaixo e na frente começava o jogo, onde era um labirinto com um monte de parede. Aí a cor da parede lá era amarela, tava bem sujo, úmido, tinha marca de sangue, tinha flechas que apontava para algumas direções, tinha aquela palavra em inglês lá que é saída, né, que é exit.
E aí, pelo que tô vendo aqui, se a pessoa ficar seguindo essas instruções que tá na parede, ela acaba encontrando um monstro que tem a cabeça de pirâmide, que é de um jogo chamado Silent Hill. E aí essa menina, ela foi até esse labirinto, mas ela não começou a explorar. Ela meio que ela tá pulando e começando a ver tentando ver o mais longe que ela puder nos pulos dela. E aí parou nessa parte. Aí no meu eu tô vendo que ela tá pulando pra tentar ver o outro lado, mas ela não tá conseguindo muito, porque ela não é tão alta. Aí ela começa a tentar escalar pra chegar lá em cima e ficar por cima desse muro aí, que são as paredes desse labirinto. Como as paredes são úmidas, ela acaba escorregando, então ela tenta, escorrega, e aí ela toma a decisão de tentar achar um local que ela possa subir. Aí nisso ela entrou no labirinto e tá meio que... Ela não tá explorando, ela tá tentando achar alguma parede com alguma brecha onde ela pode subir. E aí na hora que ela tava andando, ela viu aquele bicho lá, aquele cabeça de pirâmide. Esse bicho ele tá meio que vindo na direção dela, só que ele não viu ela. Ela viu e agora ela tá meio que correndo desesperada tentando achar. Aí ela consegue achar umas brechas na parede que faz com que ela consiga subir. Aí nisso, na hora que ela acha, ela começa a correr. Aí o bicho encontra ela. Mas ela consegue subir. E aí o bicho pega aquela espada que ele usa lá e bate, mas não acerta ela. Aí ela quase desequilibra, mas ela consegue ficar lá em cima e ela tá lá em cima, só que ela fica com medo de escorregar e cair. Aí ela fica andando com cuidado, tem hora que ela até escorrega, mas ela não cai. Aí ela tá andando devagarzinho. Aí quando ela tomou um pouco o controle da situação, ela começou a olhar para os lados, assim. Que agora ela podia ter uma visão mais elevada, né? Começou a olhar de um lado, olhou para o outro para ver se tinha alguma saída. E aí quando ela olhou lá pro fundo, tem tipo como se fosse uma porta de luz. Aí essa menina, assim, pra ela não acabar escorregando, ela meio que fica usando as mãos também pra ir chegar até essa porta aí. Aí nisso ela tá fugindo, ela fica olhando pra baixo, aí ela vê que tem uns ratos lá gigantes, os ratos ficam meio que fazendo aquele barulho lá pra tentar assustar ela, vê outras criaturas, e aí quando ela olha pra trás ela vê tipo aquela espada daquele cabeça de pirâmide andando no labirinto pra chegar até ela, aí ela fica desesperada. Aí ela começa a ir um pouquinho mais rápido. Aí tem uma hora que ela pega, ela pula de uma parede para outra. Aí ela quase cai, mas ela consegue subir. E nisso ela tá andando, ela tá devagar, mas ela tá indo. Porque se ela for rápido, ela vai cair. Então ela tá indo mais com segurança. Mas ao mesmo tempo ela tem que ir rápido porque esse bicho tá vindo. O que atrasa esse bicho de chegar até ela logo assim é porque tem esse labirinto. Então ele é obrigado a fazer as curvas. Mas ela tá indo mais rápido porque tá indo por cima, né? Diferente desse bicho aí. E aí se ela cair, tem os outros animais pequenos lá embaixo. E se ela também tem esse cara aí, esse monstro vindo atrás dela. Aí essa menina, ela tá indo até essa direção essa porta de luz. E aí, com muito esforço, ela acaba chegando lá. Só que quando ela chega na parte que é dessa porta aí, ela tá um pouquinho mais elevada. É como se fosse uma plataforma que voava, assim. Mas só que era numa rocha gigantona, assim, essa porta fica. E a parte onde ela vai subir é como se estivesse voando, mas não tá voando, tá grudado na rocha lá. E embaixo dele tem um monte de aquela estalactite lá, aquelas... como se fosse umas pontas na rocha. Aí ela consegue se segurar lá em cima. E ela sobe tão desesperada que ela sobe se machucando, sai raspando tudo, mas pra ela o importante é subir, que ela vai estar salva. Aí ela consegue subir. Aí o bicho fica lá embaixo só olhando pra ela, só que ele já não pode fazer mais nada com ela. Aí nisso que ela tá lá em cima, tá essa porta de luz atrás dela, e ela fica de joelhos, agradece a Deus, e aí ela entra nesse portão aí, essa porta de luz. E aí quando ela passa pro outro lado, ela vê como se fosse uma biblioteca, assim. E aí nessa biblioteca tem a parte de baixo com vários, como posso dizer, várias partes onde tem um monte de livro. E tem o segundo andar. E lá nesse segundo andar tem um velho lá.
Ele tá com uma roupa social, aquele coletinho lá, e a calça social e o sapato social. Tem o cabelo penteado para trás, algumas partes do cabelo dele é grisalho e outras é normal mesmo preta. E aí ele fala para ela, você chegou, aqui é a Sala das Maravilhas. Aí ele anda um pouquinho nessa plataforma que é no segundo andar, que também tá cheio de livro. E aí ele vai numa escada, aquelas que vai pros lados, que tem rodinha embaixo. Aí ele vai até ela, desce. E aí nisso ele começa a conversar com ela e aí ele fala que ali tem muitos livros e você pode viver em alguma história daqueles livros que ela pegar ali, que ela escolher. Ela pode pegar algum objeto do livro, trazer para ela. Aí ele pega assim um objeto do livro e mostra para ela, para mostrar que é real. E ela fala que ela pode também ir para qualquer lugar do mundo, desde que ela escolha um livro que seja do agrado dela. Esse velhinho começou a falar com ela. Aí ele... Enquanto que ele tá falando com ela não fica muito prestando atenção no que ele tá falando. Ela fica olhando pros lados, caçando algum canto. E aí esse velho fala, você não quer ver alguma história não? Aí ela fala, não, quero sim. E aí ela começa a olhar pros livros assim. Aí ele fala, ela fala pra ele assim, aqui eu posso ir pra qualquer canto do mundo? Qualquer um mesmo? Aí ele fala, sim, tem algum especial? Aí ela fala, eu só queria ver um lugar da minha infância aqui. Aí ela ficou procurando lá assim. Só que aí quando ela pegava um livro e via que não era o livro que ela queria, ela joga pro lado assim, ó. Aí ela vê rapidão, joga assim. Aí esse velho começa a olhar pra ela assim com uma cara estranha, suspeitando. E aí tem uma hora assim que deu o entendimento que que tinha um livro lá que fez alguma coisa que chamou a atenção dela. Ela meio que foi rápida, se pegou o livro. E na hora que ela abriu assim, esse velhinho falou, ei! Aí na hora que ele falou ei, ela pegou e já pulou dentro do livro. Aí ela apareceu numa casa, e ali era a casa dela, a casa da infância dela. Aí nisso ela já saiu correndo, abriu a porta dela, entrou dentro de um armário e fechou a porta. Aí quando isso aconteceu, esse velho entrou também nesse livro e apareceu lá assim. Aí ela já estava dentro do armário, aí depois que entrou dentro do armário ele já não pode fazer mais nada, ele não pode nem mais encontrar ela. Aí nisso ele se transformou no Satanás lá, né? Ficou com raiva porque ele foi enganado e aí ele meio que tacou fogo em tudo, assim. A única coisa que não queimou foi o armário onde essa menina tava. E aí nisso, ela conseguia ver as luzes lá fora, mas com ela não ia acontecer nada, ela ia ficar lá dentro, esperando a carne dela morrer. Aí parou nessa parte. Aí essa menina tá dentro do armário, aí agora só tá ela e o armário. Aí ela começa a lembrar das coisas que ela assistia no azeite na lâmpada lá. Ela viu que foi falado que ia ter esse jogo, que era para se esconder, por isso que ela procurou a casa dela, correu pro armário e ficou presa. Aí nisso ela ficou lá esperando o corpo dela morrer. Nesse tempo ela ficou agradecendo a Deus, que agora ela já estava mais tranquila, porque agora ali era só esperar o corpo dela morrer. E aí quando ela viu que ela estava tranquila, que ela não ia mais passar por nenhuma tortura, nada que fosse ruim, aí nisso ela começou a chorar de felicidade e ficou falando, consegui, agora é só eu ficar aqui que eu vou conseguir. Aí na hora que ela tava chorando no jogo, dava pra ver assim as lágrimas dela caindo. Aí nisso que quando ela começou a chorar no jogo, eu comecei a ver o corpo dela real lá, o que foi torturado. Aí tava saindo lágrimas assim, né? Aí na hora que tava chorando assim, os demônios que tava esperando ela viver a vida dela no jogo lá, pra ser condenada, eles viram que ela tava chorando. Eles percebeu que ela conseguiu. Que ela não ia sair daquele armário, ela ia ficar ali até o corpo dela morrer. Aí nisso eles pegou ela assim, pressionou contra a parede, ficou balançando. Aí jogou o corpo dela no chão. Aí depois eles pegou e enfiou uma coisa bem no peito dela, no coração. Aí na hora que eles fez isso daí, aí eu vi uma bola de luz saindo do peito dela assim. Aí começou a subir, aí os demônios viu. Aí na hora que eles viam essa bola de luz subindo, eles ficavam tentando pegar assim, ó, só que a mão deles atravessava, porque essa alma não pertencia a eles. Aí a alma subiu, aí saiu do teto da onde ela estava, aí os anjos estavam lá. Pegou ela assim, aí depois a alma já se transformou num corpo assim, né? Já tinha as partes, ela não era mais uma bola de luz. Aí ele falou, você conseguiu, irmã. Os anjos falou pra ela, né?
Aí começou a levar ela pra cima assim, aí eu vi o mundo tava tudo cheio de fogo, muita destruição. Aí quando chegou lá em cima, tinha um monte de pessoa feliz porque ela tinha conseguido, um monte de pessoa gritando, balançando a mão, todo mundo alegre. Aí acabou aí.